Nós, ok? Nós estamos aqui, né, juntas para um momento que a gente chama de instante santo, aonde a gente está com a nossa mente aberta, o nosso coração disponível para ouvir aquilo que ele sabe que nós precisamos aprender. E eu queria ler para vocês uma oração que eu gosto muito quando eu começo algum estudo, e ele está no livro de exercícios, na página 346. Ele fala assim: Pai nosso, firma os nossos pés, que as nossas dúvidas se aquietem, e que as nossas mentes santas tenham serenidade e fala conosco. Nós não temos palavras para dar a ti. Queremos apenas escutar o teu verbo e fazê-lo nosso. Conduz a nossa prática como um pai conduz uma criança pequena ao longo de um caminho que ela não compreende. Mas ela segue, certa de que está a salvo, porque o seu pai lhe mostra o caminho. Assim trazemos a ti a nossa prática. E se tropeçarmos, tu nos erguerás. Se esquecermos o caminho, contamos com a tua lembrança que não falhará. Nós nos desviaremos, mas tu não esquecerás de nos chamar de volta. Apressa os nossos passos agora, para que possamos andar em direção a ti com maior certeza e rapidez. E aceitamos o verbo que nos ofereces para unificar a nossa prática à medida que revisamos os pensamentos que nos tens dado. Nesse período inicial do estudo de um livro, Um Curso em Milagres, é muito importante a gente ter a consciência de que nós não estamos sozinhos nesse estudo, de que ele está conosco. E ele só pede a nós um pouquinho de disponibilidade para ouvirmos a sua voz, a sua condução, entregarmos aquela parte da nossa mente que a gente tenta controlar, para que a gente possa, então, entrar nesse instante santo, que é no momento em que eu e o Pai estamos juntos, conectados. Eu estou me dispondo, né, a ouvir essa voz que fala, né, e a gente vai compreendendo. E essas lições iniciais, né, elas estão falando muito para essa parte da nossa mente desconectada, separada, né? A mente egóica, a mente errada, né? E esse estudo que a gente está se propondo a fazer, né, dessas lições, nós já estamos na 24, e é muito interessante, eu não sei, vocês já devem estar percebendo, alguma coisa aí está sendo clareada, né? Fica mais, cada vez vai ficando mais claro, e ele também, ele tem um método, né? O Curso em Milagres, ele tem um método, né? Jesus, ele faz ele circular, ele vai e volta, no mesmo, assim, ele vai dando oportunidade para a gente se acostumar com a ideia. Vocês estão percebendo isso? Que ele volta no assunto, naquilo que ele começou lá na primeira lição, aí lá na 10ª, ele começa a voltar novamente, né? E isso para que a gente se acostume, que a nossa mente egóica tenha a oportunidade, né, de cair a ficha. E, Vanilda, se você quiser, você pode interromper, tá? E qualquer um também levantar a mão, né, para a gente poder... A Adriana levantou a mão. Falando. Tá, a Adriana levantou a mão, Raquel. Então...
Eu só queria fazer uma perguntinha. Quando a gente não consegue fazer a atividade do dia, o que a gente faz? A gente pode deixar para o próximo dia, ou a gente pula aquela atividade? Eu estou em dúvida com isso. Olha bem, isso vai acontecer com todos. Senão, é muito raro alguém não acontecer isso com alguém. Eu, na experiência que eu tive, eu prossigo. Até porque o livro, tem algum lugar lá que ele fala assim, deixa passar, vai, continua, não se atrase, porque ele vai voltar naquela ideia. E a gente se vigiar, né, estar mais disponível para participar desse processo. Né? Então, no caso, você faz, aí amanhã, quando você enviar, eu faço a próxima, é isso? Você vai seguindo. O ideal seria você não atrasar, não deixar passar nenhuma, mas se passar, eu estou falando da minha experiência e de alguns que eu já conheço que fazem isso também. Não sei, Ivanilda, qual é a condução que a Ivanilda tem? Sim, eu ia falar agora também. Ali, o livro diz que você não deve tentar não fazer mais de uma lição por dia. Mas eu aconselho, então, que você faça, nem que não faça exatamente como está pedindo ali, mas que dê uma olhadinha, pelo menos ali na lição, sabe? E, inclusive, só para, acho que deixar um pouquinho mais claro, ali a Raquel tá fazendo muito, gente, muito mastigadinho. Então, ela manda a lição e ela manda ali que vocês podem ouvir, né? Então, de manhã, às vezes, a gente está um pouquinho de preguiça. Eu estou fazendo tudo de novo, eu já não sei, já me perdi quantas vezes eu fiz. E estou fazendo de novo. Aí, o que eu faço? Eu já acordo e quando eu estou ali ainda meio embaçada, eu ponho um videozinho ali para ouvir, já é bom. E ali eu já gravo. E outra dica é fazer uma dupla com alguém, que uma fica lembrando a outra, fica comentando, ou manda, e daí, vamos lá, vamos fazer a lição. Isso ajuda bastante também, tá? Porque senão vocês ficam só para esse dia de hoje aqui que a gente se encontra, acaba se perdendo. E se perder, continua, né, Raquel? Porque não tem se ficar perdida. Olha bem, como nós estamos em um grupo, a condução que eu estou falando é essa. Acompanhe o grupo. Porque porque esse curso não precisa ser feito em grupo, porque você nunca está sozinho, né? Então, não precisa ser feito em grupo. Mas, se você quiser acompanhar o grupo, o ideal é você não deixar nenhuma lição para depois. Né? Arrumar um tempinho, gente, é minuto. Pelo menos ler a lição. Se não der para praticar, pelo menos ler a lição. Ouvir a lição. Por isso que a gente dá, né, a possibilidade de leitura e também de ouvir a lição. E ainda, para quem, né, tiver mais tempo, tem os comentários do Ken, que é uma pessoa de todos que eu já tive a oportunidade de ouvir e ler os comentários, é o que mais se aproxima, né, do que Jesus ensinou. Ele teve muito, eu acho que eu passei, né, para vocês sobre a história dele, foi logo no início. Eu vou até retornar um dia, vou colocar de novo essa postagem, para a gente ter segurança. Ele conversou, ele esteve no processo da publicação do livro, ele ajudou a Ellen, que foi a escriba, né? Ele também ajudou a Ellen quando ela estava com aquilo tudo lá, uma pilha de folhas, ela não sabia o que fazer com aquilo, né? Aí Jesus mandou, né, o Ken, né, para chegar até Ellen e ajudar também nesse processo. Ele já também morreu, assim, não está mais aqui, né? E ele é uma pessoa assim, muito próxima ao que está ali na proposta do curso em Milagres. Então, se tiverem oportunidade, leiam também os comentários dele, vai ajudar, né,
muito no processo. Ele diminui o tempo, diminui o tempo do despertar. E outra dica também é o desaparecimento do universo, gente. Tá? É. E outra, essa reunião que a gente faz não tem nenhum interesse em ensinar ninguém, nenhum livro, imagina a gente. É para isso aqui mesmo, conversar, tirar dúvidas, fazer comentários e fazer trocas, né? Eu gosto de, às vezes, aqui, quando for possível, fazer, por exemplo, um pouco de meditação junto com a lição do dia, colocar uma respiração, trazer os problemas, é bem interessante também. Então, fazer umas dinâmicas, né? Para a gente trazer aqui para essa presença. A Cibele, Raquel perguntou se tem alguma ligação com as cartas de Cristo. Não tem. Não tem. Não tem. Tem. A única ligação que tem que os dois falam de Jesus, as duas, né? Não deixa de ter. Se a gente for olhar para o lado que tudo é um só, é o mesmo, mas fora isso não tem, né? É igual a Bíblia também, né? São caminhos que Jesus escolheu para quem, né, chegar a esse caminho. Né? Assim, é uma forma de clarear algumas coisas que a gente não conseguiu, talvez, lendo a Bíblia, para fazer essa correção nas cartas de Cristo, ou qualquer outro caminho. Então, eu falo assim, por experiência própria, ele me ajudou muito a corrigir algumas coisas equivocadas que eu tinha quando eu lia a Bíblia e, né, não compreendia muita coisa. Mas tem alguma coisa que vai contra o que a Bíblia fala? Contra? O que a Bíblia fala? Não, pelo contrário, a essência é a mesma. Ele veio corrigir algumas interpretações que vão colocar assim mais assim, os teólogos, os religiosos fizeram com o que Jesus ensinou. Entendi. É a essência mesmo da Bíblia. E as cartas de Cristo também, as cartas de Cristo também é isso, a essência? Eu não tenho muita assim, propriedade para falar sobre as cartas de Cristo. Eu já li alguma coisa, mas nunca me aprofundei. Então, eu prefiro não comentar sobre ela, mas o que eu vejo, assim, o que Jesus comenta no Curso em Milagres, no livro texto, ele fala que ele veio... Por que ele veio com essa linguagem cristã? Que é onde está a necessidade maior de correção. Por isso que ele veio com essa linguagem cristã. Porque nas cartas de Cristo fala que foi ele, nas cartas de Cristo foi as cartas que ele também escreveu. Gente, eu já tive... Só que olha só, bom, é uma boa pergunta, só que nós vamos tentar se ater, porque realmente aqui para um curso de milagres, porque se a gente começar a misturar, a gente sai do assunto. Se a gente fizer comparação, entendeu? Achar que o curso em milagres é melhor do que o outro, não é nada disso. Gente, o curso em milagres, ele cai na mão de quem é para cair na mão, entendeu? Não é, olha, ele fala muito isso. Não tente jogar o livro de goela abaixo para as pessoas. Isso eu acho muito interessante. Né? Ele é um dos caminhos, não é o caminho. Né? Então, eu acho isso muito legal quando a gente aceita isso. Eu recebo ele, né? E vou me abrir para ler e deixar isso vir até mim, né? Como um presente, né? Algo que eu recebi e vai depender muito da minha disponibilidade. Nisso que a gente está falando, eu gostaria de ler também aqui um pouquinho sobre as ilusões que o ego prega na gente. Aí fala lá no capítulo 4 do livro texto, ele fala que assim, tu ainda
tu ainda tens muito pouca confiança em mim, mas ela aumentará na medida em que te voltares cada vez mais para mim, em vez de para o teu ego, em busca de orientação. Os resultados te convencerão progressivamente de que essa é a única escolha sã que podes fazer. Ninguém que aprenda pela experiência... Peraí, perdi. Ninguém que aprenda pela experiência que uma escolha traz paz e alegria, enquanto outra traz caos e desastre, necessita de persuasão adicional. Ele está falando aqui, olha bem, quando a gente está sob o domínio do ego, ele traz para a gente sabe disso, caos e desastre. Agora, quando você começa a querer se disponibilizar para que haja essa correção da nossa mente, a gente vai começar a sentir paz e alegria. Isso, todos vão experimentar isso. Né? Não é por esforço. A única coisa que a gente precisa é estar disponível, sem colocar resistência, e deixar esse processo acontecer na nossa mente. Que todo o curso em Milagres ele vai trabalhar lá no processo mental. Né? E o aprendizado, através da recompensa, é mais eficiente do que o aprendizado através da dor. Então, nós vamos aprender, vocês vão percebendo que, talvez no início, a gente sinta até dor, né? Mas depois a gente vai vendo que ele vai começar a trazer suavidade, leveza, alegria, paz, descanso, né? Então, as recompensas de Deus são imediatamente reconhecidas como eternas. Depois que você vai começar a perceber isso, você vai sentir isso, que isso não passa. Né? Quando a gente começa, esses instantes que a gente tem, se a gente tiver sob a mente, a mudança da mente, que vai levar a gente da mente egóica para a mente certa, que é a mente onde nós ouvimos essa voz do Espírito Santo, essa correção, ela traz recompensas para a gente percebe, a gente sente, e isso vai levando a gente a querer cada vez mais. Né? A gente vai beber dessa fonte. Eu gosto muito de lembrar, eu estou lembrando aqui de novo, vou comentar sobre isso, né? Quando Jesus falou para aquela mulher samaritana, lá em João 4, quem quiser ler na Bíblia, né? Ele estava falando disso para ela. Ela estava lá pegando água para beber, né? E fazer assim, todas as necessidades dela. Né, que ela tinha necessidade, como nós, né, nós estamos nesse mundo aqui também com isso, e Jesus chegou para ela, né, e pediu também água para beber, e ela falou assim, mas como, né, que eu vou dar água para você, como você, lá, olha bem, num contexto onde judeu e samaritano não conversavam, né, então eu estava assim, num período de muito equívoco, né, ainda, e nós ainda estamos, né? E aí, quando a mulher deu a água para ir, começou a questionar isso, ela falou assim, se você soubesse da água que eu tenho e que eu poderia te dar se você quiser, essa água inundaria todo o seu ser e você jamais teria sede. É uma água que jorraria e de você expandiria para todos. Ele está falando dessa consciência, da presença do Espírito Santo, né? E aqui também ele está falando sobre isso, e é eterno, porque nós já temos isso, nós só não temos consciência disso. Lá na época, com a Maria, com as samaritanas, ainda era uma coisa muito nova. Eles nunca ouviram falar disso. Mas nós
já ouvimos, a gente já tem consciência disso. Por isso que o livro está chegando na nossa mão, né? Porque a gente já tem consciência disso. Então, isso vai, cada vez, de forma muito gentil e amorosa, ele vai falando com a gente. Por isso que essas 365 lições, o objetivo delas, e do livro-texto, desse livro de 1000 e tantas folhas, páginas, é exatamente isso, que trazer a gente a consciência do que nós somos, do que nós temos dentro de nós, e que nós nos desconectamos e acreditamos que a gente está separado. Né? Então, para que haja esse retorno, é preciso a gente soltar. E como que a gente vai soltar? A gente não consegue fazer isso sozinho. É por isso que ele está aqui conosco. Né? E para encher de água da vida, que é a água que Jesus oferece, o jarro tem que estar vazio. Com o jarro cheio, a gente não vai conseguir. Então, as lições são, enquanto caminham, elas vão esvaziando o jarro, que é a mente. Na verdade, um curso de milagres, embora pareça um espiritual, religioso, seja como cada um pense, no final, ele é uma conversa com a nossa mente, que é a mente que ainda é a mente errada, porque ela está sendo comandada pelo ego. Então, o que ele está fazendo? Dando uma consertadinha, arrumando, esvaziando o jarro, colocando as coisas certas, que daqui a pouco, por que agora ainda parece confuso? Porque o jarro está cheio. Então, não cabe mais água da vida, água da verdade, o amor, não cabe, porque o jarro está cheio. E a gente só vai conseguir esvaziar o jarro se a gente permitir que Jesus pegue o jarro e ele cuide da gente, né? Aí esvazia, aí agora sim eu posso ver, eu posso ouvir, eu posso sentir, né? Que é o que fala praticamente, né? Nessa passagem da boa samaritana, né? Verdade. E aí, podemos continuar? Alguém quer falar alguma coisa? Como está sendo a prática? Eu acho que é interessante isso, a gente ouvir, né? Tá, enquanto vocês vão aí, ó, é só levantar a mãozinha que a gente para, tá? Eu separei aqui também, para ler com vocês, sobre isso que a gente está já conversando aqui, né? Quando ele fala assim do medo e do conflito. Lá no capítulo 2, ele fala assim, olha, tu podes acreditar que és responsável pelo que fazes, mas não pelo que pensas. Tu podes acreditar que és responsável pelo que fazes, mas não pelo que pensas. A verdade é que és responsável pelo que pensas. Porque é só nesse nível que podes exercitar a escolha. Gente, isso aqui fala tudo. Porque a ação já é o efeito, né? E aí você já não pode mais escolher. Já aconteceu. Onde você pode escolher, Cibele? Lá, quando você está pensando. Por isso nós trabalhamos a mente, né? A mente certa e errada, e trabalhamos afirmações. E a meditação também. Para que é a meditação? É para observar a mente, para você poder fazer as escolhas. Nossa. Porque quando você olha um pensamento ruim, como eu sou, sei lá, incapaz. Nessa hora ainda dá tempo de você escolher. Se você não escolher ser capaz, ser filha de Deus, o que vai acontecer? A tua ação vai ser de uma incapaz. Aí não dá mais para escolher, porque sabe lá o que vai acontecer. Né? Vai acontecer. Tudo pode acontecer. Nisso você já não pode fazer mais nada. E já virou passado, inclusive, né?
por isso que fala que nós podemos, o que a gente acredita, tem que acreditar só no que a gente pensa, porque você pensa e você age. É isso? Nem acreditar cabe aqui. A palavra crença é o que a gente está tentando mudar aqui, né, Raquel? Porque crença não quer dizer nada. Eu não entendi. Repete, por favor, Raquel. Posso pedir para Olha você? bem, tu podes acreditar que és responsável pelo que fazes, mas não pelo que pensas. A verdade é que és responsável pelo que pensas, porque é só nesse nível que podes exercitar a escolha. E qual é a nossa escolha? Se nós estamos aqui nesse curso para exercitar essa escolha. E ele começa de crença, ele fala, você pode acreditar que é responsável pelo que age, pelas ações. Então, como você viu que depois ele falou o quê? Mas você é só responsável, ele já não usou mais crença, pelos seus pensamentos. Nessa hora ele acaba com a crença, não existe crença. Crença não é fé. E aí que às vezes esses líderes religiosos, as doutrinas, pecam. Porque quem Pensamento peca, positivo. porque eles falam egoico. Ele fala, acredite em Deus. Não adianta nada acreditar em Deus. O que adianta? Isso tudo está sob o controle do ego. Porque o ego, gente, ele acredita em Deus, tá? Ele acredita nesse poder. Mas ele não solta a mão. Ele está no controle. Por isso que nós estamos vivendo numa ilusão, achando que é real. Ninguém vai querer acordar alguém que está sonhando e um sonho feliz. Ele fala assim, deixa eu continuar sonhando esse sonho feliz. Por favor, eu estou gostando, está muito bom. Né? Então, é muita, eu queria fazer um comentário aqui também. Orai e vigiai. O que Jesus quis dizer com isso? O que ele manda orar e vigiar o vizinho, o companheiro, aqui o curso de milagres? O que ele quer dizer com orai e vigiai? O que é para vigiar? Os pensamentos. Isso aí. Hoje eu falo assim, gente, nem é orar e vigiar, é vigiar e orar. Mas isso aí. Verdade. Tá então, não faz sentido acreditar que controlar o resultado de um pensamento equivocado pode resultar na cura. Vou ler de novo. Não faz sentido acreditar que controlar o resultado de um pensamento equivocado pode resultar na cura. Quando a gente começa a acordar, assim, você começa a perceber assim, gente, quanto trabalho, quanto investimento em melhorar o ego. Se você olhar, a maioria das coisas que a gente está vendo aí surgindo e já tem, né, e outros surgindo, são com o objetivo de melhorar o ego. Né? Mas não vai. Ele pelo menos alivia o sofrimento. Tira a pessoa de um sonho, de pesadelo, e leva essa pessoa para um sonho talvez feliz. Mas não é nisso que o Jesus está falando para a gente aqui no Curso em Milagres. Ele só está falando assim, filha querida, falar filho querido, que a gente só tem aqui meninas, né? Mas eu sei que outros vão ouvir. Você é meu filho querido, amado. Tem muito que você não está enxergando, mas eu sei que você está sonhando. Eu quero que você desperte. Mas ele não vai lá naquele sonho igual... Olha, só um exemplo. Um pai vê o filho dele sonhando e se batendo lá na cama, ele levanta, vai lá, né? E vê que a criança está lá sonhando.
ele não chega, ele sabe que é um sonho, então o pai fica tranquilo, ele só está ali querendo ver se ele não vai cair da cama ou alguma coisa assim, né? E ele olha para aquela criança e fala assim, ela está sonhando. Né? Ele viu um barulho, mas era o barulho da criança se mexendo, e esse pai, ele pode chegar com a criança e balançar, acorda, isso é sonho, não é sonho. Será que ele faz isso? Ou ele vai, talvez, lá no ouvidinho dela, fica tranquila, isso é só um sonho. Ou passa a mão de levinho sobre ela. Né? Ele sabe que é um sonho. Deus com a gente, ele faz a mesma coisa. Olha bem, nesse treinamento, são 365 dias. Ele falando a mesma coisa, filho, isso é um sonho. Acorda. Ou fica tranquilo. Até que a gente acorda assim, gente, nada disso era real, o real está aqui. Né? Então, é isso, nada vai ser acrescentado, tudo já está em nós. Nada vai ser acrescentado. Só vai ser corrigido aquele equívoco da nossa mente. Que a gente está tão certo de que é real, que a gente não percebe essa parte, porque ele é muito gentil, amoroso, e ele fica ali só observando, assim, o tempo certo disso acontecer. Ele não vai te balançar de um jeito que levanta daí, sai, acorda, não. Por que você fica tanto tempo sonhando? Não, ele não vai fazer isso. Ele é amoroso e ele sabe que nós temos o livre-arbítrio. Ele respeita isso em nós. E Raquel, quando a gente sabe que a gente está sonhando e quando a gente sabe que é real? Quando que a gente sabe? Estou dando pergunta aqui que eu sei a resposta, né? Que está no livro. Estou querendo dar um spoiler para o pessoal. Então, se eu estou sonhando ou não estou, né? Que é o que você está falando. Como que as pessoas vão saber se elas estão sonhando ou elas estão no mundo real? Alguém quer responder essa pergunta? Alguém já sacou qual é o spoiler? Pior que é o mais fácil, e ali mesmo diz no início do livro, se você aprendeu sobre isso, não precisa nem fazer mais nenhuma lição. Olha que maravilha, já tira a nota 10. E porque a gente está acostumado a achar, né, nessa nossa forma que a gente foi introduzida, porque nós que nos introduzimos nisso, né, essa separação desse lado perfeito, né, que a gente foi se convencendo de que tudo é muito difícil, tudo é muito complicado, eu preciso trabalhar arduamente, eu tenho que fazer com que as coisas mudem. Né? Então, sempre vai haver aquela coisa assim, de que está faltando. A gente vai sempre estar num princípio de escassez, numa realidade de escassez. Quando é que a gente vai saber que a gente acordou? Quando a gente não tiver mais esse sentimento de escassez. E se estiver sentindo amor, né? Esse amor, o amor é real. O real. Né? Então, esse amor, quando a gente tem amor, gente, a gente não tem mais falta de nada. O amor, ele preenche tudo. Em 1 Coríntios 13, fala assim, sobre a fé, a esperança e o amor. Né? Ele está falando assim, que fé, gente, é uma coisa maravilhosa. Se a gente tiver fé, a gente consegue ultrapassar todas essas nuvens que estão encobrindo essa realidade da gente. Porque, olha bem, para um avião ultrapassar as nuvens, o piloto tem que acreditar que aquilo ali ele pode passar por elas e não vai acontecer nenhum acidente. Né? Então, nós também.
com fé, nós ultrapassamos tudo aquilo que está impedindo da gente enxergar. A esperança faz a gente até avançar, porque a gente sabe que tem algo lá na frente. Agora, o amor é aonde é a nossa essência. Quando a gente estiver inundado desse amor, a gente não vai precisar mais ter fé nem esperança, assim, porque a gente já chegou lá. A gente é isso. Por isso que ele fala assim, destes três, o maior é o amor. Aí o amor, ele faz a gente passar por barreiras que nos impedem, né, de ver esse santo Filho de Deus em todos. Porque quando a gente está... o amor, ele é uma palavra que às vezes a gente fala assim, o que é amor? O que é amor? Né? A gente às vezes quer definir amor. Amor, Deus é amor. Quem somos nós? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos esse amor. Mas nós nos afastamos deste amor. Então, por que surgiu todas essas formas da gente chegar até esse amor de novo? A fé, a esperança, né? Para a gente chegar a isso. Então, até quando a gente vai precisar de gente? Eu acho que sempre vai ter fé. Pelo menos assim, em quem espera algo além disso. Quando você começa a perceber algo além disso que eu acreditava, quando eu começar a perceber isso, eu vou começar, então, a desenvolver a fé e a esperança para algo que eu sei que é verdade. Porque existe essa centelha dentro de nós. Então, ela vai levando a gente a passar por todos os processos, né? Até de questionar tudo isso que a gente está vivendo. Para a gente participar desse livro, desse processo, né, que não é do livro, a gente fala livro, mas não é o livro. É necessário ter fé, ter esperança. E isso aí leva a gente a estar disponível para viver isso, né? E aí chegar a despertar, a acordar desse sonho e ver que nós somos isso, que Deus criou. O amor puro e verdadeiro. Todo ser humano tem isso. Só que a gente ainda, né, a maioria, né, de nós ainda estamos assim, naquele sono muito profundo. Outros já estão começando a se mexer, né? Já estão começando a ouvir a voz. Isso é um sonho. Acorda. Isso é somente um sonho, isso não é real. E Raquel, existe uma passagem aqui que eu gosto bastante, que também traz um pouco dessa percepção, que é: o amor perfeito exclui o medo. Uhum. Se o medo existe, então não há amor perfeito. Mas só o amor perfeito existe. Se há medo, ele produz um estado que não existe. Então, não pode ocupar o mesmo espaço, gente. Amor e medo. Sempre é muito fácil você saber se você está no caminho. É só você sentir, eu tenho algum tipo de medo? Tenho. Então, ali não tem amor. Porque às vezes não vivem juntos. Às vezes identificar o amor é um pouco complexo. Parece fácil, a gente falando aqui. Então, fazer essa outro caminho ajuda mais, que é: se eu estou com medo, não tem como ter amor. Se eu estou com mágoas, também não tem. Se eu estou magoado, 1% de 100 ainda não é amor. Amor, quando há amor, não existe medo, não existe mágoa, nenhuma dúvida, nenhuma raiva. Então, o medo, o amor é a ausência de medo.
ausência de mágoa, ausência de dúvida. O amor e Deus é só amor. Então, como eu me aproximo de Deus? Quando eu tiver ausência de tudo isso, não sentir mais nem nada disso, viver no agora, porque no agora não há medo, não há raiva, não há dúvidas. Aonde elas estão? No passado e no futuro, que é o que o Curso de Milagres ensina, né? O não tempo, né? O atemporal. É um pouco complexo, né? A gente dizer o que é, porque é o que ele diz aqui, ensinar sobre amor, não tem como, mas dá para dizer o caminho disso, né? Que é isso aí, né? E porque não precisa ensinar, porque ele é, né? E nós já somos. O que precisa acontecer é a correção. Porque quando a gente corrigir, a gente chega àquilo que já é. Né? E olha bem, isso aqui também é muito legal, nas ilusões do ego, né, no capítulo 4. Gente, quem tiver disposta mesmo a estudar, já pode começar a ler o livro texto, porque é muito bom fazer os dois ao mesmo tempo, se der, né? Por isso que eu gosto, assim, nesse encontro, a gente trazer algumas coisas do livro texto, para vocês verem como que ele vai ajudando. Olha bem, isso não precisa ser assim. Ele está falando lá das ilusões do ego. Capítulo 4. Se tu não podes ouvir a voz que fala por Deus, é porque não escolhestes escutar. Não é porque só alguns ouvem. É porque a gente escolheu não escutar. E isso não precisa ser assim. Que escutas a voz do teu ego é demonstrado pelas tuas atitudes, os teus sentimentos e o teu comportamento. Aí a gente fala, quando eu sei que eu estou ouvindo a voz do ego? Quando há medo, raiva, ódio, ansiedade, tristeza. Né? São, como fala, resultados de quando a gente está ouvindo a voz do ego. No entanto, é isso que queres. Quando a gente ouve a voz do ego, é isso que a gente quer. É esse o resultado. É isso que estás lutando para manter. Olha bem que coisa. A gente está lutando para manter isso. Quando a gente, às vezes, lá no fundo, né, a gente sabe que a gente não quer isso, mas a gente está mantendo isso. E te mantém vigilante para salvar isso. Salvar esse ego. A tua mente está cheia de esquemas para salvar a face do ego. E não buscas a face de Cristo, que nós somos. Né? O espelho no qual o ego busca ver a própria face é, de fato, escuro. Como pode ele manter o truque da tua existência, exceto com espelhos? Mas aonde olhas para achar a ti mesmo, depende de ti. É muito bom quando a gente está diante de algo que está nas nossas mãos, a gente tem o poder de escolha. Né? Então, nada que a gente que está mandando a lição, né, assim, enviando as lições todo dia, a gente está aqui ajudando vocês e nos ajudando, porque nós estamos também nesse processo. Mas ninguém está impondo nada a ninguém, porque o poder de escolha é de cada um. Né? É nosso. Né? E eu tenho dito que não podes mudar a tua mente mudando o teu comportamento, mas tenho dito também, e muitas vezes, que podes mudar a tua mente. Então, olha bem, nós não podemos mudar a nossa mente mudando o comportamento, mas nós podemos mudar a mente. Quando o teu humor te diz que escolheste de forma errada, e isso acontece sempre que não estás alegre, então saibas que isso
não precisa ser assim. Eu acho que a gente pode, né, chegar agora assim, a uma conclusão, né, por hoje, né, que nós temos o poder da escolha, né, e que é simplesmente isso, ele pede só um pouquinho de disponibilidade da gente, né, e que quando a gente escolhe isso, eu escolho olhar tudo isso de uma forma diferente. Nós vamos começar a próxima lição, deixa eu ver aqui, eu acho que é. Ah, não, não é não. Mas a gente vai ter algumas lições aí que fala que eu escolho... Nós já vimos essa, né? Não sei se a gente... Agora eu estou aqui... eu estou determinado a ver, eu estou determinado a ver as coisas de um modo diferente, nós já vimos isso, na lição 21. Então, é simplesmente isso. Depende somente da nossa disponibilidade. E o Espírito Santo, né, Jesus, ele vai fazendo a gente, junto, ele é que vai fazer essa correção. Ele só precisa que a gente esteja, né, disponível para deixar isso acontecer. E a gente, então, começar a fazer essa escolha. Eu quero olhar para isso, né? Agora nós estamos fazendo isso. Aí tem muita coisa aqui, mas eu acho que agora o nosso tempo já está quase chegando ao final. Você quer falar mais alguma coisa? Quero lembrar que ali, depois de algumas lições, sempre tem as revisões, né, Raquel? Ainda não começaram, né? Então, só lembrando de novo, não se preocupe se você não entendeu, se você não fez como estava ali, porque a ideia não é complicar a vida de ninguém, é simplificar, é deixar outra coisa, é entregar mesmo, aprender, porque hoje a gente ainda quer controlar tudo, e a gente ainda acha que é a gente que determina. Então, ainda a gente acha que é ação. Então, quando a gente começar mesmo a permitir que a mente, né, que a mente fique ali esperando e que a gente vá primeiro para mudar esses pensamentos, permitir que o Espírito Santo mude esses pensamentos, e isso é dar espaço, é sair do controle, né? Aí nós vamos conseguir seguir adiante. E aí tem essas revisões ali que vão trazer de novo tudo isso aí. Então, vai ser a partir da lição 50, a gente vai revisar todas elas novamente. É isso que eu estava procurando. E tem aquela também, eu não sei se agora que a gente já entra, que é nas lições de... eu gostaria de lembrar vocês que observem muito essa semana, tá, gente? Não que entendam, não tentem entender esse livro também, porque vocês não vão conseguir, porque não é para ser entendido. Não é para ser entendido. Ele vai falar sobre ataque e defesa. Ontem até eu falei na minha aula sobre isso, aproveitei a aula, né? Que para se defender, o livro me ensinou. Esse é um dos pontos que o livro me ensinou e que eu guardei muito bem e entendi, não, pratiquei, né? Que toda vez que eu vou me defender, eu preciso atacar. Uhum. Então, não existe vítima nessa hora. A gente acha que a gente é uma vítima, mas agora comece a observar quando alguém criar alguma situação e você for abrir a boca, até antes de falar, perceba se você vai se defender, porque para se defender você precisa atacar. Então, não existe a vítima. Todo mundo acaba atacando. Então, evitar, né? Perdoar antes. Perdoa antes. Eu estava lendo que se a gente tomar isso assim, bem claro para a gente, deixar isso bem presente, que o perdão é a palavra assim, essencial nesse processo. A gente não pode esquecer do perdão. Perdoa você, perdoa, perdoa, perdoa sempre. Né? Não se cobre, sempre exercendo o perdão. Porque o perdão, quando você perdoa, o que é isso? Você deixa a coisa passar. Você não se
apega àquela, porque aí você cria resistência e o processo não continua. Onde você não perdoa, você está segurando, né? Então, precisamos soltar. E não é o perdão religioso ou o perdão da crença, tá, gente? Porque quem somos nós para perdoar outra pessoa, por pior que a gente ache que ela seja, e ainda que a outra pessoa sou eu. Então, o perdão tem que ser, também um trabalho do livro, ensinar o que é perdão. Então, a gente tem muita coisa para aprender, eu também aprendi isso. Não sei se eu sei totalmente, mas eu percebi que aquilo que eu achava que era perdão, não era perdão. Era na verdade, uma arrogância. Então, o perdão, ele vem casadinho com a humildade. É humildade. Com a simplicidade, com o amor, que é, olha, que interessante isso que aconteceu. Agora está tudo bem. É praticamente isso. Você permite acontecer. Isso já está no passado. Não faz nem sentido eu ficar aqui guardando isso. E isso está me deixando pesado, está prendendo o outro, está me deixando rancoroso, com dores, com doenças. Então, um curso similar, você vai além. Porque ele vai ensinar você a relaxar. E um corpo relaxado não tem doença, tá, gente? Não tem dor nas costas, não tem dor de cabeça. É uma mente de Deus, é uma mente tranquila. Porque qualquer um pode falar o que quiser, você pode estar onde estiver. Esse é o nível que a gente pretende chegar, né? De não ansiedade, e tá tudo bem. E você exercendo isso com você, olha bem, você está fazendo isso com o outro. Né? Seja a paz que você quer ver no mundo. Você quer no outro. Que é mais fácil do que você querer que o mundo se torne em paz, é você ser a paz. Né? Aí, quando você é a paz, como tem uma frase bem interessante que não está no curso Milagres, que quando eu mudo, tudo mais muda. Aí eu não preciso esperar que ninguém mude. Também isso. A responsabilidade, gente, vem toda para mim. E responsabilidade não é a pesada. É a responsabilidade de eu posso fazer tudo isso. Eu posso fazer, ai, que bom. Eu posso escolher, né? Não preciso mais esperar que o outro escolha. E aí o outro, às vezes, faz uma escolha que eu não gosto, né? E aquela coisa toda. Muito bom, né? A gente ainda vai falar muito sobre esses conceitos, essas coisas assim de perdão, mente certa, mente errada, o ego, o Espírito Santo, né? Tem muita coisa para a gente. Eu acho que cada vez que a gente ouve, que a gente vai falando, a gente vai tendo insights diferentes. Uma coisa interessante nesse livro é que, às vezes, você lê. Aí, quando você volta naquela mesma parte, você já entende diferente, porque já está começando a acontecer um processo de despertar. Então, ele sempre vai estar falando com você. Ele sempre vai estar falando. Ele é muito vivo. Não é uma letra que está ali, é sempre muito vivo. E a gente vai estar sempre ouvindo essa voz. Aqui fala assim, olha, na lição 49, eu vou dar só assim, um pouquinho lá da frente para vocês. Eu gosto de fazer isso, porque eu acho que é legal a gente... É bem possível escutar a voz de Deus durante todo o dia, sem interromper as suas atividades regulares de modo algum. Você não precisa parar de fazer nada. A parte da tua mente em que habita a verdade está em constante comunicação com Deus, quer estejas ou não ciente disso. É a outra parte da tua mente que funciona no mundo e obedece às leis do mundo. Essa é a parte que está constantemente distraída, desorganizada e altamente incerta, que é a mente egóica, né? A parte que está escutando a voz por Deus, ela é calma, está sempre em repouso e é totalmente certa.
Na realidade, é a única parte que existe. Essa outra parte que a gente fala aí é como se fosse o sonho, tá, gente? Ela não existe, mas a gente acha que ela existe. A única parte que existe é essa parte certa. Por quê? Deus nos criou assim. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Nós estamos tomando consciência disso. E isso é muito bom, isso traz paz. Falar essa frase de vez em quando é muito bom. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. O nosso real é essa mente certa. A mente onde o Espírito Santo fala. Né? A outra parte, que é a parte egóica, que a gente está dando sempre atenção a ela é aonde a gente está nesse sonho, que faz a gente ficar nesse sonho. Mas ela não é real, ela é um sonho. Nós vamos despertar e a gente fala assim, uau, ainda bem que era um sonho. Eu despertei, eu acordei. Né? Ok? Tudo bem, gente? Podemos encerrar por hoje? Eu estou muito feliz em ver que vocês estão aqui, que a gente está juntas aqui, né, nesse instante santo. Isso é um instante santo. A gente perceber isso. Cada um percebendo isso. Eu agradeço aí, Raquel, tá? Muito obrigada aí pelo esse instante. Oi? Agradeço esse instante santo aí que você concedeu para a gente. E eu também agradeço por estar junto com vocês, né, nesse instante santo. E que nós possamos, todo dia, nos lembrar disso, a todo instante, porque ela está aqui. Nós não precisamos fazer nada para ela acontecer, essa voz que fala. Só precisamos ter consciência disso. Por enquanto, lembra, isso é um sonho. Eu estou sonhando. Né? Amém? Amém. Assim seja. Que assim seja, gente. Boa noite para vocês. Boa noite. E amanhã nós vamos já ter mais uma lição aí. Vamos nos esforçar, assim, fazer, né? Depois desse momento aqui, né? Assim, gente, eu quero isso. Né? Eu vou ler, eu vou separar um tempo, eu vou fazer as lições, né? Porque é só isso que ele pede a gente, um pouquinho de disponibilidade, né? E funciona, gente. A gente aqui não está para ensinar nada, a gente só está aqui para... são pessoas que já caminharam um pouquinho e também tiveram dúvidas e acharam isso tudo, nossa, muito confuso, seja o que for, que é a mente brigando e o ego, e diz para vocês, chega um momento, a gente não pode dizer quando, da estrada, que cada um vai chegar nesse momento e você vai dizer, uau, já está acontecendo. E ele é tão silencioso, e ele faz tantos, assim, os milagres acontecem tantos ao mesmo tempo que você não percebe. Quando você vê, já aconteceu. Então, vocês não vão perceber. Ainda vão achar que estão sonhando e já vão estar acordados. Olha bem, Jesus falou isso, está falando isso no Curso em Milagres, e lá na Bíblia também tem João 16, quando ele já estava lá com os apóstolos, né, e ele sabia que os religiosos da época, que não estavam tolerando aquilo que ele falava, e eles já estavam tramando a morte dele, aí Jesus começou a falar mais claramente para os discípulos, e o que ele falou para ele? Olha bem, em João 16, ele falando assim, ó, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Aí ele falou assim, mas quando vier o Espírito da verdade,
ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo, ele foi um ajudante que Deus mandou para vir à nossa mente, para a gente compreender tudo isso que os discípulos, os apóstolos, não estavam compreendendo quase nada do que Jesus falava. Porque também Jesus não podia nem falar abertamente, porque senão nem 3 anos ele teria durado aqui na Terra. Porque os interessados que a gente continuasse ignorante iriam matar Jesus muito antes. Então, Jesus, quando ele já sabia que ia acontecer mesmo, né, que já estava próximo, ele falou para os discípulos, espera aí, vocês não vão ficar sozinhos. Porque os discípulos estavam assim, uau, né? Tendo aquele que está ali do lado, falando tudo para eles. Eles estavam amando. Quando ele começou a falar que ia morrer, eu falei assim, gente, sabe? Não pode. O que vai acontecer com a gente? Eu falei assim, o Espírito Santo, que em mim habita, que Jesus ouvia essa voz, ele também vai falar para vocês. É só vocês ouvirem, né? E o que ele está nos lembrando novamente. Gente, ele não saiu de vocês, ele está aqui. Ele está falando para nós, né? Então, vamos ouvir. Só um pouquinho de disponibilidade, todo dia. Ok? Amém? Amém. Valeu. Então, vamos... Jesus não vai voltar, ele já está aqui, né? Ele já está aqui. Isso aí. Um beijo, gente. Um beijo, boa noite.